Olá, seja bem-vindo a este canal. Me chamo Marcos Lopes, você está no canal Resistência. Quero dizer para os inscritos deste canal que às vezes não conseguimos produzir vídeos devido à minha vizinhança aqui, né? Eu não tenho aqui um escritório que retém a certos ruídos, e como eles são muito barulhentos, e eu não posso ficar brigando com o vizinho por causa de canal, né? Cada um tem a sua liberdade. Do muro para lá, eu não posso mandar nele. Então, existem muitas ocasiões que eu tenho que deixar de fazer vídeo para outra ocasião devido aos inúmeros barulhos que são produzidos. Esse é o motivo pelo qual a gente às vezes não produz mais vídeos. É um dos motivos, tá? Existem outros, evidentemente, que você não pode ficar fazendo vídeo toda hora, todo momento, somente para ganhar inscrição, mas você tem que ter vídeos de qualidade, né, com informações precisas, dentro da nossa possibilidade. Poderá existir momentos que vamos errar em algum ponto, mas o objetivo, o que está no nosso coração, é sempre trazer a verdade histórica e teológica, ok? Então, só para justificar aí para os inscritos, que às vezes pode pensar, poxa, não tem tantos vídeos no canal, mas esse é um dos motivos, tá bom? Bem, hoje eu vou comentar com vocês rapidamente sobre uma situação que acontece hoje no meio evangélico e no meio protestante. Talvez os senhores que frequentam igrejas, que são evangélicos, são de igrejas, ou vocês que são protestantes e são reformados, talvez vocês não estejam se dando conta do que tem acontecido nos últimos anos aqui no Brasil. O que ocorre é que existe uma polarização entre esquerda e direita, né? Os liberais não podemos nem contar, né? Mas existem muitos liberais. Mas o que ocorre é o seguinte, dentre as vertentes políticas que existem, né? Até mesmo aquelas mais radicais, o que acontece é que infelizmente, muitos cristãos têm se tornado socialistas. Se você ver a proposta do socialismo, é interessante, né? Não é interessante? Igualitarismo, né? Não é verdade? Agora, o que ocorre é que, dentro de uma sociedade que não são pecadores, que não existe essa possibilidade de aplicar o socialismo, ele é utópico, ele não existe como você aplicar dentro de uma sociedade caída, depravada, onde as pessoas são extremamente pecaminosas. Então, ainda mais quando chegamos no tempo do fim. Então, tende a aparecer muitos cristãos socialistas. E até alguns que acham que não são socialistas, mas são. E nós temos que ter uma grande atenção concernente a esse assunto tão perigoso dentro da igreja cristã. Porque a igreja cristã, ela tem que ter uma boa teologia do Estado, ok? Porém, ela não pode se misturar com a política da forma como muitos líderes estão fazendo, ok? Então, se faz necessário lermos bons livros nesses dias tão difíceis. Então, por isso que eu vou deixar essas dicas aqui para vocês de alguns livros conservadores. Eu não achei todos os livros aqui, tem mais livros aqui do lado, mas eu selecionei alguns para que você possa adquirir, comprar aí pela internet ou através de sebos e estar bem informado e não se tornar mais um crente comunista, que é totalmente antagônico à fé cristã. Evidentemente que a democracia não é o melhor caminho, mas comparado com o socialismo, é muito melhor. Então, a democracia, ela é aceitável dentro de seres humanos pecaminosos, mas ela é tolerada também por Deus, tá? Mas o ideal seria um governo a partir das leis de Deus, a partir do Deus Todo-Poderoso. Mas já que nós estamos num mundo pecaminoso, num mundo onde está cada dia mais distante de Deus, é importante, então, no mínimo, nós sermos conservadores. No mínimo. Então, eu vou começar aqui com um livro de Theodore
Dahrendorf, né? Ele é um livro espetacular, Nossa Cultura e o que Restou dela. Esse livro, especificamente, não é um livro de ciências políticas, mas são assuntos contemporâneos. Assuntos contemporâneos. Então, esse livro é espetacular. A Nossa Cultura. Eu recomendo os livros desta pessoa porque ele realmente é ele usa um pseudônimo, né? O nome dele é Anthony Daniels, mas ele é um médico aposentado de Londres. Ele é um médico psiquiatra também. Então, Theodore Darwin, nós vimos aqui que ele era uma pessoa muito, é uma pessoa muito inteligente, trata de assuntos contemporâneos de uma maneira toda especial, certo? Ele já publicou inúmeros livros. Por exemplo, este livro aqui, ó, Evasivas Admiráveis, como a psicologia subverte a moralidade. São livros, assim, realmente magníficos, extraordinários. Eu recomendo todos os livros dele. Agora, voltando para a questão do conservadorismo, tá? Eu recomendaria este livro aqui, lançado recentemente, tá? Foi lançado o Breve Manual do Conservadorismo, tá? Um livro que foi lançado agora em 2021. Russell Kirk. Então você vê aqui que é um clássico explicando o que é conservadorismo. Muitas pessoas não entendem o que seria o conservadorismo. Até mesmo presidentes que se dizem conservadores, muitas vezes não entendem o que é o conservadorismo. A pessoa ela precisa, né, entender o que é o conservadorismo. Muitas vezes se confunde conservadorismo com ultradireita, né? A gente tem que entender que conservadorismo é um modo de pensar, né, que rebate as ideias iluministas. Então, é algo bem interessante a pessoa ter um conhecimento, e esse livro aqui ele é bem rápido e objetivo no assunto. Breve Manual do Conservadorismo. Existe um livro também que eu estava lendo, e vou voltar a ler, devido ele ser um livro um pouco extenso, né? São aí, embora tenha apenas 272 páginas, mas é um livro muito especial. Escrito por 2 argentinos. Você vê a Argentina, né? A Argentina era um país rico, e trazia uma vida muito cômoda para os argentinos. Mas, devido ter caído em algumas circunstâncias, né, o esquerdismo se aproveitando, né, o marxismo cultural se aproveitando de toda aquela situação que passou a Argentina no passado, através dos militares, através da Guerra das Malvinas, ela se aproveitando de tudo isso. Hoje, a Argentina é um país quebrado, hoje, no ano de 2021. Né? Então, este livro, escrito por 2 argentinos, O Livro Negro da Nova Esquerda, é um livro que deveria ser lido por todas as pessoas que querem entender o que é a New Left, ou seja, a nova esquerda, os pensamentos da nova esquerda. Como é que é o modus operandi das literaturas de Gramsci, né? Como é que é o modus operandi da faculdade, né, do pensamento de Frankfurt, como é que é o modus operandi de todo esse pessoal. Esse livro vai te esclarecer em muito sobre isso, ok? Esse livro aqui é um livro da Faro Editorial, ok? Desculpe-me, socialista, desmascarando as 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Meus queridos, esse livro de Lawrence Reed é um livro excelente, ok? Ele é um livro, como se eu posso dizer assim, apologético, né? Ou seja, ele vai mostrando as posições que adquire, que entende a esquerda, e ele vai desmantelando a esquerda. Então, tem aqui o que a esquerda pensa. Por exemplo, a humanidade pode ser melhor compreendida num contexto coletivo. Então, aqui tem a refutação a essa argumentação. Você tem outro pensamento.
A propriedade precisa ser partilhada de forma igualitária. Ou seja, está aqui mais uma refutação. Prefiro segurança à liberdade. Então, ele vai refutando essas argumentações esquerdistas. Então, o livro realmente é de peso, ok? Recomendo do fundo do meu coração. Olha, outro livro escrito por um erudito, né? Paul Elgor, né? Ele é professor de ciências políticas em Pensilvânia, ok? É também membro de uma instituição que estuda ciências políticas. O livro simplesmente é magnífico. Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. Livro muito atual, muito importante e pertinente. Para os crentes saberem o que é socialismo. Muita gente acha, muita gente vem aqui na minha casa, por exemplo, conversar com a minha mãe. Minha mãe tem 85 anos. E essas pessoas dizem não existir mais comunismo. Ok? Muitas vezes são pessoas petistas, pessoas pró-Lula, que vêm aqui na residência da minha mãe, né? E começam a dizer que não existe comunismo, que comunismo é uma lenda do passado. Então, se a pessoa lesse um livro desse, Manual Politicamente Correto do Comunismo, a pessoa entenderia o que é o comunismo. Porque a pessoa não entende, às vezes, o que é o comunismo. Né? E a escola de Frankfurt, Antônio Gramsci e tantos outros que se levantaram com ideias socialistas de uma forma cultural. Então, a pessoa precisa entender essas coisas, ok? Outro livro que eu considero como um clássico, né? Um verdadeiro clássico que precisa ser lido por todo cristão evangélico. Então perceba que obra gloriosa de Rosas Ramsdani. Cristianismo e o Estado. Estou lendo esse livro, é simplesmente magnífico, ok? Dentro do que ele se propõe a tratar, tá bom? Porque este homem foi um erudito, tá? Reformado, que tratou do reconstrucionismo, que é uma linha, de certa forma, é uma linha conservadora. Então, este livro, ele trata assuntos dentro da política de uma maneira eficiente. Embora o livro já tenha aproximadamente 30 anos e demorou para chegar em língua portuguesa, os temas são extremamente importantes, como Estado, Pecado e Justiça, Estado e Justiça, Estado e Encarnação, encarnação não espiritismo, tá? Teologia do fascismo, religião e igreja. Então, é um livro extremamente precioso, tá? Eu recomendo, e não tão assim volumoso, tá? Um livro da editora Monergismo deve ter aí aproximadamente, tem 254 páginas, tá bom? O livro tem de capa dura também, como esse, tá? Então, eu recomendo este livro, para você entender o que é uma boa teologia do Estado, tá bom? Não poderia também deixar de citar o livro A Desgraça do Ateísmo na Economia, tá? Este livro, escrito também por André Sandrin, é presidente de um instituto que trata de ciências políticas, tá? Ele é da Califórnia, autor de vários livros, como A Cosmovisão Sexual Cristã, Pós-Milenarismo, Um Guia para Leigos, O Problema de Ser, tá? Centralizado na Cruz, Cristianismo Público. É uma pessoa que realmente trata muito bem também essa questão do socialismo. Um livro que vai mudar a sua perspectiva. Eu acredito que se uma pessoa ela ama a Bíblia, ama de fato a fé cristã, né? E ela abandona o socialismo, o marxismo a partir da leitura deste livro. A Desgraça do Ateísmo na Economia, porque é um livro que trata de economia, de ciências políticas e de governo, à luz da Bíblia. Um livro sensacional, sensacional. Não poderia também deixar de citar um livro excelente, a editora Monergismo está de parabéns, né? Não ganha nada, viu, para falar de vocês aí, mas está de parabéns, está se tornando uma das grandes editoras monergísticas desse país, tá? Com liberdade
e Justiça para Todos. Política cristã simplificada. Um livro simplesmente magnífico. Eu li os primeiros capítulos, dá vontade de ler o livro inteiro. Eu só preciso achar tempo, né? Mas o livro é realmente fantástico, mostrando a visão de ciências políticas, de teologia da política de uma maneira eficaz, tá bom? O livro realmente é muito precioso. Joseph Murray Klein, entendeu? O livro realmente é um livro assim sensacional, tá? Ele é pregador do evangelho, tá bom? E palestrante e sobre políticas e histórias contemporâneas dos Estados Unidos. Sem comentários. Um livro também da editora Monergismo, que foi reeditado. Esse livro é muito antigo, tá bom? Muita gente queria esse livro, mas é difícil até achar em sebo. Estou falando sobre Marx e Satã, tá bom? Escrito por uma pessoa que passou pela antiga cortina de ferro da Rússia, ok? Ele viveu dentro do comunismo, foi torturado, né, por amor a Cristo, conforme, se não me falha a memória, é outro livro da sua autoria, né? Richard Brandt. Então, o que acontece? Esse livro é simplesmente magnífico. O autor já faleceu há muitos anos, mas ele deixou provas de que Marx ele era um satanista, ok? Portanto, aquele que quer aderir a ideologias marxistas ou socialistas, está aderindo a ideias satânicas. É por isso que a esquerda luta tanto contra ideologias conservadoras e cristãs, ok? Então, está aí um livraço, entendeu? Marx e Satã. É difícil eu apresentar algum livro da editora Reflexão, mas quando ele é bom, eu apresento. Então, esse livro aqui, um livro fininho, O Trump Desconhecido. Já não é mais presidente dos Estados Unidos, mas aqui esse livro, que é escrito por uma pessoa, Fernando Ricardo de Carvalho, que mora há mais de 25 anos nos Estados Unidos, tem um retrato sobre quem seria Donald Trump. Que as mídias, elas não mostraram de fato quem era Donald Trump, até porque a mídia luta, né, a nossa mídia, tanto nacional como mundial, para dar um exemplo, a maior do mundo, né, que eles gostam de citar, a CNN, que entrou aqui no Brasil ano passado, ela tem viés socialista, mas as pessoas acham que não, que isso aí é coisa de teoria de conspiração e tal. Mas a grande verdade é que a mídia, ela detestava Donald Trump justamente porque ele lutava pelo conservadorismo. Então tá essa a recomendação, tá? O Trump Desconhecido, da editora Reflexão, para você entender de fato quem foi este homem que comandou os Estados Unidos, tá bom? É um livro bem fininho, tá? Dá para ler até em um dia. Da editora também Monergismo, Política e Púlpito, o que Deus requer, né? Ou seja, um livro de Jeffrey Ventrella, é um intelectual dos Estados Unidos, tá? Ele escreveu esse livro Política e Púlpito. Ele é conselheiro sênior, vice-presidente sênior do treinamento e desenvolvimento de estudantes de uma entidade norte-americana no Arizona. Ele é doutor em Direito e também faz as suas palestras. Então, o livro ele é fininho, mas muito rico. Já li todo, tá? Ele tem apenas 36 páginas, mas é um livro muito rico, mostrando qual a posição do púlpito e da política, como é que a igreja deve se portar. Extremamente pertinente esse livro. Bem-vindo ao Hospício, escrito por um brasileiro, Alexandre Costa. Eu gosto demais desse livro. Ainda não completei toda a leitura, mas ele mostra um pouco de tudo, sabe? Então, esse livro,
ele é escrito por um brasileiro, Alexandre Costa, tá? E esse livro, ó, o Alexandre Costa, ele é editor e escritor nascido em São Paulo. É autor das obras Fazendo Livros e Introdução à Nova Ordem Mundial e é responsável pela produção e conteúdo para revistas e sites. Já trabalhou em editoras, agências e veículos de comunicação. Esse livro aqui tem, assim, assuntos muito importantes e você dá boas risadas lendo esse livro. Ele é bem descontraído a leitura, sabe? Então ele fala sobre a amnésia coletiva, a história do Brasil, sobre igreja e ciência, exemplos de uma sociedade doente, democracia, monarquia, capitalismo, socialismo, neuroses culturais. Aí ele vai falando sobre vários assuntos, ateísmo, feminismo. É um livro muito bacana, tá? Eu recomendo esse livro. Bem-vindo ao Hospício, mostrando como o Brasil ele foi influenciado pelo socialismo, ok? Bem, para finalizar, né, teria muitos livros para mostrar, mas o vídeo ficaria muito longo. Mas você pode também adquirir este livro fenomenal, 10 livros que estragaram o mundo, da Vide Editorial, tá? Então fala de 10 livros que estragaram a humanidade. Dentre eles o livro O Príncipe, Leviatã, Manifesto do Partido Comunista, que é esse aqui, ó. Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels. Então você vê que é um livro que estragou a humanidade também, tá? Fala sobre o livro de Charles Darwin, de Nietzsche, tá? A Minha Luta, o livro de Adolf Hitler. Ou seja, é um livro escrito há tantos anos atrás, mas muito atual. É necessário que o cristão ele tenha bons livros para combater toda essa ideologia marxista que ronda a mente e os corações de muitos reformados e muitos evangélicos, pastores ou leigos, ok? Eu não poderia finalizar sem mostrar um livrinho muito interessante, Teorias Conspiratórias da Bíblia, da Chamada da Meia-Noite. Um livrinho aí de 44 páginas, que você pode entender o que são as teorias conspiratórias do ponto de vista correto. Porque muita gente fala de teorias conspiratórias, né, de nova ordem mundial, mas de uma maneira incorreta, achando que os Illuminati dominam o mundo, né? Não é bem assim, pessoal. Existe uma dominação, a gente sabe que existem os magnatas, né? Os tecnocratas, né? Etc. e tal. Só que é o seguinte, as teorias de conspirações, elas têm levado muitos crentes para o erro, para alucinações que estão bem longe das escrituras. Olhe para o Apocalipse e você vai ver o que é verdade e o que é ficção sobre o final dos tempos. Então, meus queridos, está aí essas dicas. Espero que tenham sido proveitosas para você. Eu vou pedir que você deixe seu like, seus comentários. Por favor, deixe seus comentários aí abaixo. Indicação de mais alguns livros para que as pessoas possam comprar e adquirir. E conto com vossas orações. Deus abençoe grandemente e fique até o próximo vídeo e mais um estudo abençoado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.